Fala, meninos, tudo bem? Ó, trouxe um probleminha para você muito massa, velho, muito show. É um problema que é do ITA, né? E aí já começa o respeito, porque é do ITA, você sabe disso. E o problema dizia o seguinte: eu troquei o enunciado pela figura, tá bom? O problema não trazia a figura, ele trazia só o enunciado. E a figura diz o seguinte: ela revela o enunciado que dizia o seguinte: considere um cilindro circular reto, tá? E aí eu vou passar um plano paralelo ao eixo do cilindro. O eixo do cilindro é esse segmento aqui verde que passa pelo centro das duas bases. Lembra a definição? Centro das duas bases. Pois é. Daqui passa pelo centro das duas bases, eu vou traçar um plano que está a 5 centímetros do eixo, tá? A 5 centímetros do eixo. E esse plano que é paralelo ao eixo, ele vai formar uma secção retangular de área 30 raios de 3 centímetros quadrados. Pronto, essas foram as informações do problema, certo? Ele dizia para a gente que nós tínhamos um plano que rasgava esse cilindro paralelo ao eixo do cilindro, exatamente a 5 centímetros dele, tá bom? E gerava um retângulo, uma região retangular, cuja área era de 30 raios de 3 centímetros quadrados. Beleza. O que é que o problema pedia? Ele pedia o valor do volume do sólido que restava. Esse plano não divide o cilindro em dois volumes, o volume da esquerda e o volume da direita? Pronto. Ele perguntava o volume que restava à direita, o menor volume das duas partes que o cilindro formava. Tá? O corte, ele dividia o cilindro em dois sólidos, ele quer o volume do sólido da direita. Tá bom? Esse sólido aqui, ele é o que, professor? Ele é o cilindro, ele é o que? Ele é uma figura em que, ao longo de toda a sua altura, a área de uma secção horizontal é a mesma. E aí o volume funciona como o do cilindro. Basta calcular a área dessa região que a gente chama de segmento circular. Eu vou já apresentar ela de frente para a gente. Segmento circular. Tá? Basta calcular essa área e multiplicar pela altura. Para calcular essa área, eu preciso do raio do cilindro, da base do cilindro. Eu preciso da altura do cilindro, que está aqui, não foi falada também, né? A gente só tem duas informações nessa questão. Essa distância de 5 centímetros e a área dessa secção, que é o produto de AB com AD, que é exatamente a altura do cilindro. E aí, vamos fazer? Bora lá? Se você quiser tentar aí, né, pausa o vídeo e tentar rabiscar, encontrar o raio, encontrar a altura. Ele não quer o volume do cilindro todo, tá? Ele quer o volume só dessa parte de cá. Depois que encontrar o raio da base, encontrar a altura, a gente vai determinar a área dessa região, que é um segmento circular, e multiplicar pela altura do cilindro, tá bom? Então, pausa o vídeo aí, tenta resolver, depois acompanha comigo, tá legal? Vamos junto? Ó, o que foi que eu fiz? Eu peguei essa região aqui, que vocês estão vendo da base do cilindro, e coloquei de frente pra gente, ficou essa figura, tá? Aqui está o corte AB, ó. Está o corte AB a exatamente 5 centímetros do centro do círculo, que é a base do cilindro. Tá legal? E eu gostaria de, nessa figura, saber o valor do raio do cilindro. Tá bom? Ele me deu outra informação, gente. Eita, eu esqueci de falar para vocês. Ele me deu outra informação. Ele me disse que esse arco aqui, ó, que vocês estão vendo, ele é um arco de 120, eu vou colocar de azul para dizer que é os dados. Eita, você pausou o vídeo e não vai achar nunca, né? De 120 graus, ó. Tá? Ele disse que quando você cortava 5 centímetros, gerava um arco de 120 graus, tá bom? Aí não tinha como fazer sem isso mesmo não, beleza? Então, esse arco aqui, AB, ele vale 120 graus, tá legal? Se você olhar para cá, ó, essa região, esse arco aqui, ele vale 120 graus. E a gente sabe que um arco, ele tem a mesma medida do ângulo central.
não é isso? Então, se você desenhar o ângulo central a partir de dois raios aqui, ó, traça um raio para cá, tá? E um raio para cá, você tem o ângulo entre esses raios de 120 graus, já que nós temos aqui 120 graus como sendo o arco AB. Isso foi dado no problema, tá bom? Não foi uma coisa que eu achei, não. Foi dado no problema. Então, são três informações. Esses que eram duas no começo, mas são três. Primeira informação, o plano é cortado aí a uma distância de 5 centímetros. Segunda informação, a área da região formada é de 30 raios de 3 centímetros quadrados. E a terceira informação é que esse arco é de 120 graus. Tá bom? Então, vamos lá. Se esse arco é de 120 graus, esse ângulo todo é de 120 graus, o ângulo central. Tá bom? Como esse triângulo ele é isósceles, R e R, esse ângulo de 120 a partir da altura é dividido ao meio em dois ângulos de 60 graus, correto? Belezinha? Evidentemente, esse aqui é 30. Olha só, estamos encontrando coisas conhecidas. Um triângulo retângulo 30, 60 e 90. Certo? Bem, eu posso usufruir, por exemplo, aqui, do seno de 30 para achar o raio, né? Se você lembrar da ideia de que todo triângulo retângulo tem um ângulo de 30 graus, o cateto oposto é metade da hipotenusa, você já resolve esse problema, tá bom? Caso não lembre desse fato, utiliza o seno de 30, vou colocar aqui, o seno de 30 graus é cateto oposto 5 sobre hipotenusa R, tá bom? Seno de 30, todos nós sabemos que é 1 sobre 2, 1 meio, beleza? Então, 1 meio é exatamente 5 sobre R. Multiplicando os meios pelos extremos, acabamos de encontrar o raio igual a 10 centímetros. Tá bom? O raio vale 10 centímetros. Gente, esse triângulo retângulo é aquele triângulo em que o cateto oposto é a metade da hipotenusa e o cateto adjacente é o cateto oposto multiplicado pela raiz de 3. Então aqui, ó, 5, 10, esse raio vale 10. E esse lado vale 5 raiz de 3. Onde é que a gente acha esse 5 raiz de 3? Do cosseno de 30 graus. Tá legal? Fazer aqui no cantinho. Cosseno de 30. Cateto adjacente. Eu vou chamar de MB mesmo, tá bom? Cateto adjacente sobre hipotenusa, que agora eu sei que é 10. Tá bom? E o cosseno de 30, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Isso é MB sobre 10. Você sabe que MB é metade de AM, não é isso? Esse triângulo isósceles, a altura, ela coincide com a bissetriz, por isso que eu dividi o 120 ao meio, e coincide com a mediana, tá bom? Então, ao achar esse pedacinho, eu dobrando, consigo achar o valor de AB. Então, aqui ó, nós temos o produto dos meios pelos extremos, encontrando MB igual a 5 raiz de 3 centímetros. Tá legal? Então, essa distância aqui, 5 raiz de 3. E aqui também 5 raiz de 3. Totalizando 10, essa distância 10 raiz de 3. Você sabia que com essa distância eu já acho a altura? A altura do cilindro? Então, vê só comigo. Se isso aqui vale 10 raiz de 3 e essa aqui vale H, a área desse retângulo é 30 raiz de 3. Se eu fizer 10 raiz de 3 multiplicado por H igualar a 30 raiz de 3, eu já encontro a altura. Por que isso, Cícero? Base vezes altura sobre 2. Base vezes altura, né? Sobre 2 se fosse um triângulo. Base vezes altura. Então, a área do retângulo, base vezes altura, igual a 30 raiz de 3. O raiz de 3 de um lado do outro pode ser eliminado. Eu posso simplificar esse 10 por 10 dá 1, esse 30 por 10 dá 3. Só sobrou do lado esquerdo H e no contrário da esquerda sobrou 3 centímetros. Tá bom? Se eu quisesse o volume do cilindro, por exemplo, eu já achava, porque o raio é 10 e a altura é 3. Então, a área da base da altura, conseguia tranquilamente. Mas ele não quer isso, ele quer o quê? Ele quer o volume dessa porção do cilindro que está à direita aqui,
que esse plano formou com o arco AB, né? Essa região toda aqui. E para isso eu preciso achar a área dessa região, pessoal. Essa área aqui, ó, eu preciso achar essa área. E como é que eu determino essa área? Vamos representar ela aqui? Vou colocar aqui, ó. Não é isso tudo não, é só isso aqui, ó. Tá vendo? Essa região a gente chama de segmento circular. Tá bom? E se você perceber direitinho, essa região aqui, que é a área que eu quero, corresponde à área do setor circular, que é a fatia da pizza, tá? Menos a área do triângulo. Se eu encontrar essa área, é só multiplicar por 3, que é a altura do cilindro. Tá legal? Então, determinamos essa área. Vai ficar, ó, a área do setor do segmento circular. Segmento circular. Isso é exatamente a área do setor circular menos a área do triângulo.